Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Prega a palavra e repreende. Prega a palavra e repreende. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus, ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Da mesma medida que levais para os outros, também será dado para você. Bom, mas temos uma coisa, queridos irmãos. O Senhor nos ensinou, as pessoas, os representantes de Deus, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra verdadeira, pura, sincera, honesta, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. E também as Sagradas Escrituras nos falam assim: repreende aqueles que estão no caminho errado, repreende aqueles que estão abusando da palavra, repreende os falsos mestres, repreende os falsos pastores, repreende os falsos sacerdotes, repreende aqueles que o abusam de mulheres, de crianças, repreende em público, em nome de Jesus. Está escrito, queridos irmãos. Então, a palavra de hoje, como disse, prega a palavra e repreende. Eu vou pregar a palavra para vocês e vou mostrar para vocês aonde está escrito repreende. Amém? No livro de Apocalipse de João, no capítulo 3, de versículo 19, o nosso Senhor Jesus, ele disse assim: eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus repreende. Deus repreende. Jesus repreende. O Espírito Santo repreende. Jesus disse: eu repreendo e educo, eu ensino os que eu amo. E ele diz: esforça-te, pois, e converte-te. Converte do teu erro, do teu pecado. Muda de vida. Jesus fez o quê? Está o quê? Repreendendo, queridos irmãos. No livro de Levítico, dos sacerdotes levíticos, no livro de Levítico, capítulo 19, de versículo 17 a 18, Deus falou assim: repreende teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Eu sou o Senhor. Irmãos, o próprio Deus falou: repreende teu próximo. O teu próximo está fazendo coisas erradas, estão fugindo da lei de Deus, estão abusando de pessoas inocentes. Repreenda o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Quem vê o erro e não acusa, acaba levando parte do pecado daquele que cometeu o erro. Está escrito, queridos irmãos: repreende teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Eu sou o Senhor. Queridos irmãos, na carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu assim: de fato, existem muitos rebeldes, faladores fúteis e impostores. É preciso fechar-lhe a boca. Movidos por vil interesse, transformam famílias inteiras ensinando o que não convém. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, que agora está servindo para nós, ele deixou bem claro: de fato, existem muitos rebeldes dentro das igrejas, principalmente, dentro da casa da gente, dentro das igrejas. Existem muitos rebeldes, faladores fúteis,
e impostores, falsos mestres, falsos pastores, falsos sacerdotes. Paulo diz: é preciso fechar-lhes a boca. É preciso fechar-lhes a boca, repreendê-los. E diz também: esses falsos mestres, movidos por vil interesses, transformam famílias inteiras, ensinando o que não devem e abusando dessas pessoas, sugando essas pessoas com falsas palavras. É preciso fechar-lhe a boca, diz o apóstolo Paulo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo também nos escreveu, agora a Timóteo. Ele escreveu assim: aos que são culpados, repreende-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Aos que são culpados, repreende-os na presença de todos, até mesmo na igreja, dentro da igreja. Repreende-os, para que os outros também sintam temor, fiquem com medo e não pratiquem essa injustiça. Repreende-os na presença de todos, diz o apóstolo Paulo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo, ele diz assim: proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos o quê? Pregar a palavra, proclamar a palavra de Deus como ela é, não falsificando, não alterando a palavra de Deus, nem tirando nem acrescentando. Nós devemos pregar a verdadeira palavra de Deus insistentemente, convencendo, tenta convencer as pessoas na palavra de Deus, mas repreende, o apóstolo Paulo falou, repreende aqueles que não seguem os caminhos de Deus, aqueles que estão colocando a doutrina ao contrário. Repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar a todos. Queridos irmãos, então fica muito claro que a gente não tem que sair aí julgando as pessoas. Não, porque se a gente está culpado também, a gente tem culpa, se a gente julgar, a gente vai ser julgado. Agora, se você está certinho e você está vendo alguma irregularidade dentro da tua casa, dentro de algum lugar na cidade, dentro das igrejas, em nome de Jesus, denuncia. Denuncia pelo poder do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo abrir tua boca e falar a verdade. E doa quem doer. Mas o falso mestre, o abusador de crianças, o abusador de mulheres, aquele que suga o dinheiro dos servos da igreja por ganância, aqueles que querem se promover no poder, na autoridade, que eles sejam denunciados em nome de Jesus. Amém.